A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Eu sei que todo mundo sentou, mas vamos para a leitura bíblica em Hebreus 4, 12 e 13. Eu vou convidar a irmã Valéria para conduzir a igreja nessa leitura. Vamos ler juntos Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Obrigada, irmã Valéria. Irmãos, podem sentar. Pronto. Irmãos, seguindo esse momento muito bom da nossa igreja, depois da leitura, nós vamos para um momento de dízimos e ofertas. Momento tão importante e especial nas nossas vidas, é o momento que nós devolvemos com alegria tudo que Deus nos deu. Tudo, tudo, tudo. É esse momento significativo e singular. É esse momento de a gente voltar e devolver. Então, eu vou convidar o pastor para fazer um instrumental e os irmãos fiquem à vontade para trazer seus dízimos e ofertas. Amém. Eu vou convidar Clarinha para orar por nossas ofertas. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por cada um que contribuiu aqui, Senhor Deus, com suas ofertas, Pai. E quem não pôde ofertar, Senhor Deus, também o Senhor sabe, Pai, de cada coração aqui. Abençoa, Senhor Deus, também as ofertas de missões, Pai, para que a gente possa alcançar o alvo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Ela disse, tia Cris, eu não tinha entendido, não. Quando ela chegou aqui, aí eu disse, não,
E aí ficou ali do meu ladinho e orou tão lindo. Pessoal, agora vamos para o nosso momento missionário. Alegria. Muito bem. Ai, sinto firmeza. Vamos lá. Nós vamos ter eventos acontecendo na nossa igreja. E um dos nossos eventos será o nosso bazar, o nosso famoso bazar. Nós vamos ter o dia D. Quem ainda, a classe que precisar arrecadar dinheiro, prepare sábado para ser o dia D. E aí, a juventude, né, os adolescentes, junto com a juventude, nós vamos estar fazendo um bazar. Um bazar. Quero pedir doações, porque o nosso bazar está zerado. Esse bazar será o bazar da fé dos missionários. Porque nós estamos com, assim, eu só tenho uma sacola assim, de roupa. E aí, meu esposo, graças a Deus, ele conseguiu fazer aí um cartaz. E eu botei assim, Dia D de Missões Mundiais. Dia D, para que a gente possa estar aí levantando forças. Dia 20, no sábado, eu coloquei a partir das 10 horas, para a gente estar aqui das 10 às 17. A sala que quiser se organizar para vir, para fazer um lanchinho, um mucunzá, um caruru para vender. E a gente vai estar aqui com o bazar, e nós vamos estar com a Ventosa, que é a nossa fisioterapeuta ali, Elaine, vai estar nos presenteando o dia dela. E pense um negócio bom, eu nunca tinha feito. E aí ela foi, apertou, e disse, rapaz, que coisa boa. Então, dia 20, até agora nós temos o bazar, e abram os guarda-roupas para que a gente possa vender aí. Consiga aí doações para a gente, porque até agora eu acredito que temos poucas peças, mas é no meu olho, no meu olhar. O olhar de Deus é outra coisa. A gente só está aqui à disposição, que Deus vai fazer a obra. E vamos ter a Ventosa. Depois, à medida que as outras turmas forem se organizando e quiser participar desse dia D, a gente fica feliz. Hoje nós vamos ter venda de picolé. Imagine esse calor do picolé missionário para a classe dos pequenininhos, né? Ministério infantil. E aí vamos estar vendendo um picolé delicioso para refrescar. Então, não saiam correndo. Vamos lá, compre um picolé, a gente sorri e depois vai para casa. E o que mais? Também tem outra coisa. Temos o livro missionário, pessoal, que é a rifa. A Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. Excelente esse livro. E aí, R$10. Está nos nossos grupos, MCM e Aruana, Multiplique. Então, pare, compre, para que a gente possa conseguir o nosso alvo, que não é, eu acredito que não é nosso, é de Deus. É de Deus, a gente fala nosso, mas é de Deus. É o alvo missionário de Deus para as nossas vidas. E aí, é isso. Depois, a gente vai, os adolescentes e os jovens vão estar vendendo também um chaveirinho muito bonito, que depois vocês vão poder ver. Aí, a gente tem... Vamos que vamos. Aí, a nossa turma aí caladinha, mas está todo mundo trabalhando. Aê, muito bem. Então, pessoal, nosso momento missionário foi esse, voltado para as nossas atividades. Que Deus possa estar renovando a alegria e o coração dos irmãos na obra missionária. Porque é onde eu não consigo chegar pessoalmente, os nossos irmãos missionários chegam. E eu louvo a Deus pela vida deles, para que esse ID chegue, onde eu não consigo chegar, através do meu trabalho, da minha doação. Eu sei que vai chegar um remédio para um filho, vai chegar o material de um filho de um missionário, desde adolescente eu dizia, eu não quero ser missionária porque não tem tamanho de pé. E depois de adulta foi que eu entendi a importância de ser missionário. E aí, hoje, eu tenho uma alegria imensa em trabalhar para missões. E eu louvo a Deus por isso, porque eu entendi esse propósito. Eles chegam onde eu não consigo chegar. E louvado seja Deus pela vida deles.
Pronto, agora eu vou chamar. O nosso dia D tá lindo, olha. Eu pedi isso ao meu esposo hoje pela manhã, e hoje pela manhã ele fez. Dia D, Missões Mundiais. Bazar Missionário e Ventosa com a fisioterapeuta Elaine. A nossa igreja, dia 20 de 10 às 17 horas. Marido, obrigada, você é 10. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Como é maravilhoso estar aqui nessa manhã, né? Iniciar nosso dia na casa do Senhor. Não tem coisa melhor, né, irmãos? Vamos nos colocar de pé para louvar e engrandecer o nome do Senhor, Jesus. Som. Amém. Quero que valorize o que você tem. Amém? Vamos louvar o Senhor nesse instante, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Esse horário vai chegar daqui a pouco, pastor. Eu venho falar no valor que vou. Daqui a pouco eu vou pedir que a igreja se confraternize, ok? Eu venho falar no valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Agora sim, vamos deslocar os nossos lugares, abraçar o irmão, dizer bom dia, meu irmão, Deus abençoe, que bom você estar aqui, ok? Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor.
você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Amém? Vamos continuar louvando? Eis a nossa estrela da manhã. Que bom, né, Deus? Que nós temos o Senhor Jesus como a nossa estrela da manhã. Começar o nosso dia participando, desfrutando da presença de Deus no nosso meio, nas nossas vidas. Maravilhoso, né? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Eis a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. 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 Amém. Te louvamos, Deus, por esse instante, por este momento. Muito obrigado pela tua presença no nosso meio, Deus, e continua a falar aos nossos corações nesta manhã, agora, através da palavra, Deus. Muito obrigado, Deus.
depois desse momento lindo de louvor, a irmã Simone e o irmão Luiz querem agradecer imensamente, né, o carinho da igreja, da MCM, em fazer o chá de fralda para os nossos gêmeos. Né? E aí ela está muito feliz, com amor, com cuidado de vocês, e pede para agradecer, fazer esse agradecimento, mesmo de coração, às amadas irmãs que fizeram com todo o amor, todo o cuidado. Quando eu cheguei hoje, uau, que lindo, tudo muito lindo. E aí ela quer agradecer o cuidado, viu? Outra coisa, quero apresentar alguns visitantes que chegaram aqui. Fernando, fique de pé, por favor. Isso. Dilma, aí, e Fernanda. Fernanda me disse que já veio, mas Dilma, são seus pais? Pronto, os pais, Dilma, a senhora Dilma e seu Fernando, eles estão nos visitando. Como é que a igreja diz? Aí, a gente fica muito feliz, viu, com a presença de vocês. Agora eu vou convidar a irmã Valéria para passar a palavra. Eu vou convidar você para ficar aqui bem pertinho. Irmãos, nós estamos alegres no Senhor, porque o Senhor é bom, e Ele é bom eternamente, sempre. E nesta manhã, nesse culto de ação de graças ao Senhor, pelo mês da Escola Bíblica Dominical, mas também pelas nossas vidas, a vida das nossas famílias, e alegres porque nós estamos recebendo também a nossa irmã Tassiana Mangueira. Ela é educadora cristã. Nessa nova gestão, ela se encontra como vice-presidente da Ordem dos Educadores Cristãos Batista, aqui da nossa seção Sergipe, minha colega ali, estamos juntas para a honra e glória do Senhor. E a direção da IBD, juntamente com todos os professores que compõem as classes da nossa Escola Bíblica Dominical IBA, nós fizemos o convite para que ela estivesse nesta manhã ministrando sobre a inclusão de pessoas com deficiência na igreja, né, PCD. Nós sabemos que é um grande desafio, mas a igreja precisa estar preparada e com o coração aberto e também orientada para que possa receber com todo o acolhimento, com todo o amor do Senhor, para que possamos juntos prosseguir nessa proclamação do Evangelho. Então, eu vou convidar nesse momento, vem aqui minha querida Tassiana e minha querida Cris, que vai estar orando pela irmã Tassiana. Oremos. Senhor Deus, chegamos diante do Teu trono santo para Te louvar, Te dizer muito obrigada por este momento, por nossas vidas, pelo ar que nós estamos a respirar, pelo Teu amor, Deus. Agora eu quero Te pedir pela vida da irmã Tassiana, que o Senhor use a vida dela, a boca dela, para trazer a Tua palavra, Pai, palavra de inclusão, palavra de sabedoria, para que nós possamos sair daqui instruídos a amar ainda mais, Senhor. Fica conosco e prepare os nossos corações e as nossas mentes para receber esse ensinamento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fique à vontade. A presença está acompanhada, né, minha Sim, irmã? e muito bem acompanhada, Muito bem. graças a Deus. A presente aí, Sim. seu esposo. A nossa palavra nessa manhã, de graça e de paz, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Eu gostaria de quebrar um pouco e convidar o irmão Mangueira, o diácono Mangueira, para estar aqui comigo só um instantinho. Há uma palavra de gratidão. Quando nós chegamos aqui, a maneira como nós fomos acolhidos, mas houve assim uma palavra que diz: nós oramos e sofremos com vocês. Por favor, meu marido. E só com o tempo é que a gente pode perceber os propósitos de Deus. Por que acontecem as coisas? E os irmãos sabem que em janeiro de 2023, dia 17, nós somos agraciados pela presença de Deus nas nossas vidas, mesmo em um momento difícil. E eu sei que
eu cheguei em momentos de dizer assim, pai, meu marido está aqui no hospital, com o lado todo quebrado, está enfaixado, e eu não tive nada, e o rapaz do caminhão também não teve nada, nem um arranhão. E como nós não percebemos o agir de Deus e achamos que somos os privilegiados, né? Então, eu achava que nós não precisávamos ter nada. E Deus depois, então, disse, olha, filha, se houvesse alguma coisa com o rapaz do caminhão, era vocês que estariam sofrendo muito mais. Então, eu louvo a Deus, porque Deus é um Deus presente. E eu quero meu marido, e eu sei que você tem palavra e você fala, mas eu quero que, nesse momento, além do muito obrigada, você ore, agradecendo a Deus pela vida desta igreja. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado pelo teu poder, teu amor, teu carinho e a confiança que o Senhor tem para conosco. Que possamos estar sempre te buscando, te louvando e exaltando na beleza da tua santidade, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Continua falando nos nossos ouvidos, Senhor Deus. Sei que o Senhor já preparou a tua serva. Usa ela, Senhor Deus, apenas como a menina de recado para nós. Em nome de Senhor Jesus, amém. Olha, os irmãos, perdoe, não sabem a alegria quando a gente chega na igreja e diz, olha, nós sofremos junto com vocês. E aqui, quando eu recebi isso aqui, a bondosa irmã ali, olha, a gente fica assim tudo, que é difícil mesmo, mas Deus está conosco. Amém. Então, que Deus continue abençoando essa amada igreja. O propósito é a gente reconhecer que somos uma família, isso é maravilhoso, né? Nós somos uma família. E Deus tem nos tratado assim. E, como família, nós também queríamos trazer algumas informações. Convite, nós estaremos, enquanto Seção Sergipe, da Ordem dos Educadores, realizando EBD para o Alto. Está sendo realizado em mais de 17 estados. 17 estados. E Sergipe é um deles. Então, é um encontro de capacitação para todas as áreas da EBD. Do maternal, do berçário, até a melhor idade, que é a fase de adultos, né? E além de 2 palestras que vamos ter com metodologias ativas e gestão na EBD. Então, sintam-se convidados em participar, porque é um momento também de conhecimento, é um momento também de interagir com outras pessoas. Então, nós queremos dizer, é importante, temos ali todas as informações, datas de inscrições, e realmente, assim, todas as informações você vai ter neste cartaz, que eu sei que Valéria já está trabalhando aqui com vocês em relação a isso. Mas também trago um outro convite. No dia 20, eu estava ali, estava ouvindo. No dia 20, eu sei que vocês têm uma atividade, mas não vou deixar de fazer esse convite. Nós estaremos realizando o primeiro seminário Igreja e Inclusão. Quando eu disse que Deus sabe o que faz, né, tem propósito no que faz, vocês vão perceberem o que o acidente também tem a ver com abrir os olhos para algumas áreas de inclusão. E, nesse seminário, nós vamos ter a participação de 2 profissionais que são importantes na área de inclusão. A terapeuta ocupacional, Brenda, e Jaqueline Carvalho, ela é psicopedagoga, tem um currículo, as 2 têm um currículo muito rico, e vamos estar, então, naquele dia, tendo esse momento também de capacitação. Inclusão não acontece só um momento. Nós tivemos, o ano passado, o nosso congresso, mas sempre precisa dessa formação continuada, como costumamos falar. Então, vocês são convidados a participar, tem as informações, tem um link de inscrição, e será um prazer contar com vocês, observando as atividades, né, locais. Então, meus amados, falar de inclusão, de PCD, pessoas com deficiência, é desafio,
porque tem sido desafio até para a sociedade. Imagine para nós, igreja. E nós, igreja, temos uma missão a cumprir. Eu gostaria de pedir que os versículos que eu fosse falando, se possível, fosse projetado. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, é algo muito conhecido nosso, onde Jesus dá essa missão aos seus discípulos. Que missão é essa? Vamos dizer todos juntos? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deixa a primeira parte, por favor, o versículo 19. Observe que nós temos uma missão a cumprir. Fazer discípulo de todas as nações. Ele não excluiu ninguém, né? E nós precisamos entender que essa questão de inclusão, ela requer políticas públicas, porque nós observamos, irmãos, que qual é o acesso que o cadeirante tem em ônibus coletivo? Qual é o acesso que o cadeirante tem, e isso é novo, para votar. Eu voto em tal sessão. Qual é o acesso que eu tenho para votar naquela sessão? Qual é o acesso que as pessoas que necessitam têm para exercer, para viver uma vida de qualidade? Lá fora, existem muitas discussões, existem muitas buscas em relação a isso. E o nosso propósito aqui é falar da inclusão, de sermos uma igreja inclusiva, uma igreja acolhedora, e eu já percebi que vocês são, louvado seja Deus, em relação a pessoas que são deficientes, a pessoas que são neurodivergentes. O número de autistas, o número de pessoas com TDAH tem aumentado. Parece brincadeira, né? E nós precisamos estar tendo nosso olhar voltado para aquilo que Deus tem, nossa visão que Ele tem nos dado. Que visão Ele tem nos dado? Nosso olhar está aberto para onde? O Senhor tem aberto o nosso olhar para onde? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus não está dormindo, Deus não está brincando. Deus tem propósito naquilo que Ele faz. E quando Ele diz, ide, portanto, fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. E fazei discípulos de todas as nações. Eu aqui até coloquei assim, ide e fazei discípulos PCD. Ide e fazei discípulos autistas. Ide e fazei discípulos com TDAH. Ide e fazei discípulos. Isso é cumprir a missão. E a missão que o Senhor nos dá é essa. É abrangente, não é para um grupo. E se olharmos, igreja do Senhor Jesus sempre foi uma igreja inclusiva. São os marginalizados. Na época, quando chegou aqui, quem era Pedro? Sente olhar o início do ministério de Jesus. Jesus trouxe para si pessoas que não eram reconhecidas pela sociedade. Como a gente pode observar a questão da mulher no ministério de Jesus. Jesus andava com elas, Jesus ministrava para elas. E, naquela época, Jesus quebrou um paradigma, porque não podia o mestre, o rabino, ensinar a mulher. Então, nós podemos perceber que a Bíblia é um livro inclusivo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós precisamos, quando pensamos na inclusão, nós precisamos observar o que é que a Bíblia diz sobre isso, já que ela é a nossa regra de fé e prática. O que é que a Bíblia diz sobre a inclusão? Nós somos as pessoas capazes de realizar a inclusão de outros, porque nós conhecemos o poder do Evangelho. Esse Evangelho que transforma vidas. Esse Evangelho que eu tenho a experiência de minha vida transformada por Ele.
assim são todos os irmãos que estão aqui. Então, nós podemos falar, nós podemos dizer. E essa missão foi dada à igreja, foi dada a cada um de nós. E nós queremos, então, pensar o que significa inclusão. E quando você pensa em inclusão, não é integrar. E vou passar no final para os irmãos perceberem a diferença. Quando eu falo na integração, a pessoa está no meio. Ela está aqui. Nós temos experiência na nossa igreja de pessoas que são... Nós temos um adolescente que é autista e ele está na nossa igreja. E foi a partir dali que Deus começou a incomodar os nossos corações. Alguns anos atrás, eu estava na comissão de indicação, eu era relatora da comissão, na época eu não estava ainda assumindo a educação religiosa da igreja, e aí uma irmã chegou e disse, Tassiana, o que é preciso para que a igreja implante a educação especial? Eu digo, minha amada, converse com o pastor e ele vai lhe dar de vida informações. E coube a Deus, então, depois eu voltar a ser educadora da Memorial. E ali ela disse, começamos a andar juntas e a acompanhar o que significa ter alguém na família que precise realmente dessa visão de inclusão. E no Dia das Mães, o ano retrasado, nós tivemos a programação das mães como mães que conta a história, a sua história. Nós não procuramos mulheres da Bíblia para inspirar as mães, mas as nossas mães sendo inspiradoras às outras mães da nossa igreja. E nós tivemos, então, mães atípicas, que era a mãe desse menino, desse adolescente que é autista, mãe solo, mãe do coração, alguns tipos de mãe. E aquela mãe disse o seguinte, a mãe atípica, eu tenho dois filhos, sei que minha filha vai crescer, vai se formar, vai casar, vai ter uma vida normal. Mas eu tenho um Felipe. Felipe vai ser meu para sempre. Ele não vai sair. Ele vai ser meu. Ele vai estar comigo. E quando eu envelhecer ou quando eu partir? Essa é a angústia dos pais. E quando eu envelhecer e quando eu partir? Como é que vai ser a vida de Felipe? Amados, nós sabemos que Deus cuida. Mas, como pais, nós sabemos que temos algumas angústias, algumas preocupações. Como será? E nós, igreja, precisamos estar atentos exatamente a isso. Como será? Como é que eu, igreja, enquanto eu, igreja, o que eu posso fazer? O que nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, podemos fazer? É um momento de desafiador, mas é uma missão que o Senhor nos dá. Ele nunca deu nada que Ele não pudesse fazer. Porque é muito gostoso quando você percebe que o que você está fazendo é meramente sendo um instrumento de Deus, porque quem opera é Ele. Amém. Quem faz é Ele. Quem desembaraça é Ele. Quando fazemos, por melhor que seja, não é a mesma coisa, nunca é incomparável quando o Senhor faz. E o convite que Deus faz a nós é que inclusão está na minha agenda, está no meu propósito. É isso que Deus diz, desde sempre. Vamos ver, irmãos. Como eu disse, é uma tarefa difícil, porque é uma tarefa que precisa de adaptações, precisa de trabalhar muitas vezes conosco. Como é que eu vejo alguém? Como é que eu vejo uma família que entra aqui na igreja e, de repente, aquela criança começa a fazer barulho e eu acho que ela está atrapalhando o culto? Como é que eu ajo? Como é que eu reajo? Nós precisamos estar atentos até mesmo às nossas atitudes, os nossos conceitos. Eu preciso olhar com o olhar de Deus, com o olhar de Jesus. Jesus teve um olhar acolhedor para todos.
Então, nós precisamos amar, precisamos respeitar. Precisamos conhecer. Esse é o primeiro ponto. Essa conscientização é muito importante. Eu preciso estar consciente que eu tenho um ID. Mas quantas vezes nós vamos? Eu sei que existe esse ID, mas quantas vezes nós vamos? Mas o Senhor Jesus diz que você precisa ter consciência do que Ele está dizendo para você fazer. E nós precisamos ter consciência que este grupo de pessoas precisam conhecer também o Evangelho. Eu preciso amar, eu preciso adaptar nosso ambiente para que aconteça realmente a inclusão. Inclusão é Ele estar aqui, vivendo tudo o que nós vivemos de maneira igual. As oportunidades são dadas. E nós temos já pessoas que estão participando de grupo de louvor, pessoas que estão participando de coral, pessoas que estão tocando, pessoas que estão no nosso meio, inserido no nosso meio. E o maior privilégio que qualquer ser humano tem é de ter a oportunidade de conhecer a Deus. Não existe. E quando a gente olha para a inclusão, não é só proporcionar um ambiente agradável, mas que essa pessoa tenha a oportunidade de conhecer a Deus. Então, vamos observar, e eu peço que os irmãos, por favor, estejam atentos a uma coisa, porque nós vamos começar a pensar realmente na inclusão na igreja, né? O que é? É proporcionar a todos o mesmo direito de conhecimento, de conhecer a Deus, de adorá-lo, prestar culto em um ambiente que lhes seja favorável, a ponto de apresentá-los maduros em Cristo. A missão da igreja, e quando eu vejo isso na área de educação, me estremece, porque a nossa missão é apresentar cada um maduros em Cristo. O que é que a Bíblia diz, então, sobre inclusão? A inclusão, muitas vezes, acontece de maneira... Todos nós somos vulneráveis a ela. Ou um momento temporário, ou um momento para sempre. Eu quero que os irmãos leiam em 2 Timóteo 4:4. Nos relata um fato de um jovem, de uma criança, na verdade, que sofreu. Ele não nasceu com deficiência, mas ele passou a ser deficiente. 2 Timóteo 4:4. Mefibosete, aos 5 anos, ele ficou aleijado dos 2 pés. Ele não nasceu assim. Quantos de nós podemos sofrer algo que nos deixe por algum tempo ou para sempre? Né? E é quando eu lembrei do fato do acidente, como Deus abriu a minha mente para uma necessidade que eu não tinha. Porque nós só vamos perceber essa necessidade quando passamos a sentir na pele. Oi. A empatia que nós devemos ter, o colocar no lugar do outro, muitas vezes só acontece quando acontece com a gente. Quando Mangueira ficou por um período cadeirante, eu comecei a perceber que nós não tínhamos portas. Onde nós precisávamos ir, muitas vezes não tinham portas adequadas para o cadeirante entrar. Muitas vezes a calçada não é uma calçada para o cadeirante andar. E muitas vezes nós vamos, então, perceber como estamos longe, enquanto sociedade, de termos a inclusão de pessoas com algumas dificuldades. Nós não vivemos tanto porque o tempo foi pouco, né? Foi pouco. Mas há necessidade dessa adequação a nível de sociedade, a nível de políticas públicas. Nós só vamos sentir quando a coisa acontece na nossa pele, quando a coisa acontece conosco. Mas o Senhor está dizendo, olha, eu quero que você olhe, que existe outros lá que não tem quem fale por eles.
E é você que vai falar. Nós precisamos, enquanto igreja do Senhor Jesus, ser essa voz para aqueles que não têm condições de falar. A voz daqueles que não falam, que são surdos, que são mudos, aliás, não falam porque são mudos. E nós precisamos estar, então, integrando, levando essas pessoas a conhecer o nosso Deus. Essa é a nossa missão. Então, Mefibosete, aos 5 anos, ele ficou aleijado. Ele foi temporário. No Êxodo 4:11, nos diz algo interessante. A deficiência não é falta de controle de Deus. E não é castigo de Deus. Deus não está nos castigando porque tivemos alguém na nossa família que é deficiente. O que é que nos diz, então, em Êxodo 4:11? Quem faz a boca? Quem faz a boca do ser humano? Né? Quem faz a boca do ser humano? Quem disse isso foi o Senhor. Quem faz a boca do ser humano? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou quem fez aquele que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Deus não está fora do controle do que está acontecendo. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo que está acontecendo. E as pessoas que estão como estão, Deus disse, foi eu que fiz. Foi eu que fiz. E faço com propósito. Deus não faz sem propósito. Eu faço com propósito. No outro, Levítico 19:14, nos diz, Levítico 19:14, Deus cuida e se preocupa com pessoas deficientes. Ele não só faz, mas ele cuida e se preocupa com as pessoas deficientes. Não, vamos ler todos juntos? Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. É uma recomendação que Deus está dizendo, é uma ordem que Deus está dizendo ao povo de Israel. Cuida. Cuida. Veja o que você está fazendo com esses. Veja o que vocês estão fazendo com esses. Teme ao Senhor. Deus não nos deixa fora do controle dele. Nada pega a Deus de surpresa. Isso é uma verdade e nós sabemos disso. Nada pega a Deus de surpresa. Deus cuida das pessoas. Na minha versão diz, não insultem o surdo, nem faça o cego tropeçar. Não insultem o surdo, nem faça o cego tropeçar, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor também deles. Deus não faz acepção de pessoas, isso nós sabemos. Deus não faz acepção de pessoas. E sabe o que é maravilhoso? É que se Deus fizesse acepção de pessoas, nós não estaríamos aqui. Nós somos gentios. Somos considerados gentios. E o Evangelho do Senhor Jesus não fez acepção. Apesar que os apóstolos têm essa confusão, não era, pastor? É para os judeus. E Deus foi direcionando para que a mensagem chegasse a todos. A todos. E por isso nós estamos aqui. Amados, nós fomos também privilegiados pela inclusão. Atento. Está atento. Nós fomos privilegiados também para a inclusão. Por isso que nós temos voz, nós temos autoridade de agir em favor da inclusão. Deus não faz acepção. Romanos 12:11 nos diz isso. Lucas 14:15 a 24 também nos diz isso. Todos esses textos mostram que Deus não faz acepção. No Lucas 14:15 a 24, há um banquete, uma festa maravilhosa, e é convidado pessoas, e você não faz convite na última hora, pessoas foram convidadas, e naquele tempo não se tinha o costume de se dizer o horário, era o dia, e no dia o Senhor disse, o Senhor que estava fazendo o banquete, disse ao servo, vai e traz os nossos convidados. E todos eles tiveram uma desculpa a dar. Vou casar,
fiz uma compra. Tão comum de darmos desculpa. E eles deram as suas desculpas. O Senhor disse a seu servo, vai e traga. E traga. Vamos dizendo, e traga a todos aqueles que você encontrar. Todos. E ele vai e ainda diz, olha, eu trouxe todos, mas ainda há vaga. Não está cheio ainda existe espaço para ser ocupados. Vai lá agora, nas ruas, nas vielas, traz todos que vocês, traga. Trouxe aleijados, trouxe cegos, trouxe tudo, trouxe todos. Ali é um momento que foi incluído também. Deus dizendo assim, olha, ali foi uma parábola, né? Nós estamos lendo uma parábola, nós estamos falando de uma parábola, mas o princípio ali o ensino é que todos podem fazer parte. Todos podem fazer parte. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Naquele tempo não tinha autista, mas tinha aleijados. E ele diz, traga. Naquele tempo, se eu estivesse lá, Deus tinha dito, olha, traga também Tassiana. Olha, traga também Alcebíades. Traga. Traga todos, porque eu não faço acepção de pessoas. O meu amor é um amor que alcança a todos. Não tem raça, não tem classe social, não tem bonito nem feio. Não tem pobre e rico. Todos são alvos do amor de Deus. Todos. Então, precisamos entender exatamente isso, que Deus não faz acepção de pessoas, e quando eu estou envolvido em inclusão, eu tenho que ter esta visão. Quando eu estou envolvido na igreja, cumprir a sua missão, eu estou envolvida também nesta visão de trazer todos. Amados, nós somos chamados para devolver a dignidade às pessoas com deficiência. Olha que coisa linda. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, nós vamos ler o versículo 1, 3, 5, 7 e 8. Quero ler com os irmãos. 2 Samuel 9. E é interessante. E disse Davi, vamos lá? Há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul? E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Siba ao rei, ainda um filho de Jonatas, aleijados de ambos os pés. Então mandou o rei e tomou da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu serás. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Você entende? Quantas pessoas que estão lá fora sentem exatamente assim? Quem sou eu? Eu sou um cão morto. Eu não valo nada. Mas o que é interessante é que Davi disse, eu quero, em uma versão ele usa, eu quero demonstrar o amor de Deus para você. Eu quero demonstrar o amor de Deus. Amados, todas as nossas ações, tudo o que fazemos,
seja ela o que for, é sempre para revelar o amor de Deus ao outro. Essa é a nossa missão, esse deve ser o nosso objetivo. Um bom dia que se dá, um sorriso que se dá, é para demonstrar o amor de Deus ao outro. Deus nos ama, somos frutos desse amor. Portanto, amados, a coisa passa por aí. Eu preciso conhecer que a minha missão de ir, envolve todo tipo de pessoa, envolve todas as pessoas, sejam elas deficientes ou não, neurodivergentes ou não, pessoas que eu não percebo que têm alguma deficiência ou não. Eu devo buscar alcançar todas as pessoas. Acolher, o fazer discípulo envolve acolher, envolve interação entre os membros da igreja com os PCD. As pessoas não podem querer entrar na nossa igreja e sentir dificuldade em entrar. Nós precisamos acolher, nós precisamos chegar próximo a essas pessoas, seja elas quem forem. Nós precisamos desenvolver uma inclusão de maneira intencional. Eu costumo dizer, sabe, irmãos, o nosso inimigo, ele não age sem intenção, ele não age à toa. Estou aqui, não sei o que vai acontecer. O que acontecer para mim é lucro. Não, ele age exatamente aonde e como ele quer, qual é o resultado que ele quer. E muitas vezes nós estamos agindo de maneira que nós não temos intenção. O que é que eu estou fazendo? Qual é o objetivo que eu quero com isso? E eu sou muito tranquila nisso. Estamos aqui, né, Valéria? Porque Deus está falando ao coração de vocês. Não é algo que acontece porque alguém ou porque está na moda. Deus está falando ao coração de vocês. Desde antes, não é esse momento, simplesmente. E nós precisamos agir de maneira intencional. O que é que eu quero? O que é que eu estou fazendo? Essas pessoas estão aqui. E o que é que eu faço agora? Primeira coisa que nós precisamos entender é que essas pessoas precisam conhecer a Deus. Essa é a primeira coisa. Não adianta darmos qualidade de vida, mudança de vida, se não há uma mudança de destino. Nós sabemos o que a palavra de Deus nos diz. As pessoas precisam conhecer a Deus como um único Deus. As pessoas precisam receber a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O nosso maior objetivo é a conversão dessas pessoas. Eu preciso, todo o meu contato, toda a minha fala, é que elas conheçam a Jesus. Então, meu primeiro ato intencional é levar essas pessoas a Jesus. O meu segundo ato intencional é que elas permaneçam aqui, permaneçam na igreja. E eu fiquei feliz com a sua última fala no Boas-Vindas. Traga mais um, mas fiquem. Nós precisamos proporcionar que essas pessoas permaneçam na igreja. A segunda parte do versículo, a primeira parte ainda do versículo, nos diz que ide por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É batizar que faz com que a pessoa torne-se membro, não é? Então, nós precisamos proporcionar que essa pessoa chegue até o batismo. Eu não sei como é que o pastor Darlison vai fazer para batizar os PCDs, mas eu sei que ele vai fazer. Né? Então, nós precisamos estar envolvendo essas pessoas em ministérios. Elas são capazes. Todas elas são capazes. E elas precisam ser envolvidas no ministério, no servir. Porque nós fomos chamados para servir. Quando nós não estamos servindo, alguma coisa está errada. Porque nós fomos chamados para servir. E aqui nós vamos
ter a intenção não só de atrair os PCDs, mas também de envolvê-los, após o batismo, em ministérios, em serviço. Ele vai servir ao Senhor. E a última parte que eu gostaria de falar é o versículo 20, que ele nos diz, ensinando-os a guardar. Chega agora o nosso desafio. Eu falei do pastor Darlison, que iria batizar, da igreja, que iria acolher, mas agora chega para a educadora. Como proporcionar esse ensino? Gente, isso me inquieta. Eu disse que eu tinha Felipe, que é o nosso garotão lá, é o Filipão, ele está na nossa igreja. E, se possível, podia passar o vídeo que eu trouxe. Vocês observam que precisamos ensinar, e o ensino requer que o outro entenda, compreenda. Né? Eu gosto muito da fala de Filipe com o eunuco, quando ele diz, entendes o que lê? Entendes o que lê? Veja, Filipe, esse jovem, ele é autista. Observe que a educação que os pais, e eu digo assim, Deus abençoou muito a nossa igreja, Deus abençoou a família de Filipe com Filipe. Filipe tem pais comprometidos. Tem muitos casais que se separam quando, principalmente o homem, nós temos muito mais mães atípicas, infelizmente, do que pais atípicos. Porque... E pais atípicos e solos, pais atípicos e solos. Nós temos muito mais mães atípicas e solo. Ou seja, mães que são pais de filhos, mães que têm filhos autistas e que ficam sozinhas. Tem casos relatados de quando o casal descobre que o filho é autista, o pai vai embora. E Filipe tem sido agraciado por Deus porque ele tem pais comprometidos com a educação dele. Nai, que é a mãe de Filipe, ela deixou emprego, ela fez pedagogia, fez psicopedagogia para atender às necessidades de Filipe. A demanda é grande. A demanda de terapias, a demanda de você lutar com um plano de saúde que não quer atender ou enrola o tempo. É uma terapia de meia hora, pode ser de 20 minutos, a um custo muito alto. Ter filhos autistas, ter filhos neurodivergentes, há um custo muito alto. E, muitas vezes, eles chegam a uma situação que ele não sabe como mais fazer. E Deus tem abençoado, e Filipe auxilia em casa. Pode ir passando, meu irmão. Filipe está ali auxiliando a mãe, está escolhendo feijão. Ele cozinha. Ele faz brigadeiro. Filipe... Pode ir passando. Esse eu pedi à mãe. Olha o que Filipe está fazendo. Vocês estão entendendo o que Filipe está fazendo? Está vendo? Sim, melhor do que muita gente, meu irmão. Veja, olha. Mas isso não acontece de um dia para a noite. Isso é um processo. Isso é um processo. Olha como ele faz. Ele faz a faxina da casa, do quarto dele, melhor do que muitas pessoas. Ele deixa tudo organizado. Terminou o culto infantil que ele participa, ele está lá integrado no culto infantil, e desligamos as luzes para a gente estar tudo arrumado. O Filipe foi, ligou a luz, observou que a cadeira não estava no lugar correto e tinha um papel pequeno em cima da mesa. Ele tirou o papel, botou numa lixeira, pegou a cadeira e colocou no lugar. Depois desligou a luz e saiu. Filipe está... ele não... Até então, ele fala pouca coisa. Ele é um autista não verbalizado. Ele está sendo instruído, educado pela mãe, pela fonoaudióloga, para falar. Né? Ele está falando, já fala algumas palavras. Vê como ele passa? Ali ele está fazendo uma atividade, ele está se cuidando. A mãe instrui ele para a vida. Para a vida. Foi ela que tem essa preocupação. Como será meu filho?
E ele tem uma vida. Os juniores da igreja saem para fazer evangelismo, ele vai com os pais, com a mãe, com o pai. Então, é uma criança que é integrada. Pode passar, meu irmão. É uma criança que é integrada. Veja que eu não disse incluída, eu disse integrada. Em casa, ele é incluído. Em casa, ele é incluído. Na igreja, ainda é integrado. Olha, aí a mãe ensinando palavras que são chave, palavras de arrependimento, para ele conhecer a palavra arrependimento. A mãe vai dizendo as palavras e ele vai fazendo. Ele vai circulando a palavra. Arrependimento, confiança. Então, é uma criança, é um adolescente hoje. Felipe chegou desde bebê, porque foi um casal que foram transferidos para aqui, para Aracaju. Eles são baianos, foram transferidos para aqui, para Aracaju, e foram congregar conosco. E quando Nai engravidou, desde então bebê, que ele está conosco. Então, ele sente toda a segurança. Ele é muito tranquilo. Hoje, ele é muito tranquilo. Né? Então, é um processo que a inclusão faz. Eu trouxe o exemplo de um autista, que é o que nós temos vivenciado na igreja, é o autismo. Mas qualquer área que exista a necessidade de inclusão, eles precisam ser preparados para a vida. Eu sei que foi notícia para todos, porque saiu na mídia, de um pai, de uma cadeirante, ele matou a filha, jogou na piscina e depois, então, se matou. É desespero. Uma família, mãe e filho, em um apartamento em Goiás, em Brasília, também saiu na mídia. Ninguém percebeu a ausência deles, a não ser quando começou a ter um cheiro desagradável vindo do apartamento deles. Quando abriram a porta, chamaram, arrombaram a porta, estava mãe e filho morto. Ela matou o filho e depois se matou. O que a igreja precisa fazer em relação a tudo isso? Nós precisamos ter uma ação, como eu disse, intencional, mas nós precisamos ter rede de apoio. Essas pessoas sofrem, não é brincadeira. Eu cito o caso de Nai como um exemplo, mas Nai tem a família. Mas tem pessoas que não têm família. Tem pessoas que ficam totalmente abandonadas. Ela e o filho ficam só, para arcar com todas as circunstâncias que o fato, que a necessidade exige. Nós precisamos ter parceria com essas famílias, com esses pais, porque não existe ninguém que conheça melhor como cuidar do seu filho do que a própria família. Precisamos ter parceria com essa família para ajudar nas suas dificuldades. Existem igrejas que já têm um andar muito maior, passos muito largos em relação à inclusão. Existem igrejas que não têm nem conversado sobre o assunto. Graças a Deus, aqui tem. Então, nós precisamos ter esse olhar, porque precisa de nós. Nós precisamos oferecer uma acessibilidade. Isso mexe com a estrutura física do local. Isso é algo que nós devemos estar atentos, né? Mas Deus dá a visão, a necessidade de como vai ser executado e dá as condições. Os PCDs precisam ter acesso às salas, precisa ter acesso ao templo, precisa ter acesso ao ambiente. Precisa ter acesso ao ambiente. Precisamos fazer discípulos, amados, ensinando, para que eles compreendam, como Filipe e o eunuco tiveram aquele papo. Entendes o que lê? Eles precisam entender. Nem todos têm a mesma habilidade de entendimento. Cada autista é um autista. É incrível. Cada um é um. Mas nós precisamos ter o surdo, que precisa, o deficiente auditivo, que precisa de alguém que transmita a sua
fala através de Libras. Nós precisamos do cego conosco, deficiente visual, que tenha o ensino através do braille. É desafio? Muito, muito. Mas eu quero concluir a minha fala com a última parte deste versículo e todos nós vamos dizer juntos. Mateus 28, Mateus capítulo 28, versículo 20. A última parte nos diz o quê? Qual é a nossa promessa? É desafiador a inclusão? Sim. Mas nós temos algo maravilhoso, porque nós temos o Senhor que diz: eis que eu estou convosco. Não é só um tempo. Eis que eu estou convosco todos os dias. E eu quero deixar com vocês exatamente esta certeza dessa promessa. É desafiador. É desafiador. Mas nós contamos com o Senhor, que nos capacita, que nos fortalece e que tem os recursos para que a obra dele seja executada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu faço a pergunta: vocês entenderam o que eu falei? Você sentiu no seu coração algo? Fique de pé. Se você sentiu algo no seu coração, fica de pé, por favor. Pastor Darlison, com gratidão em compartilhar esse momento com vocês, agradecendo a Deus pela vida do pastor e pela confiança de estarmos aqui, eu peço ao Senhor que ore, colocando os irmãos diante de Deus para que Deus faça aquilo que Ele tem proposto. Quando a irmã estava falando, Deus me remeteu por que a gente vê na Bíblia, quando Jesus fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Não é mais nem como a mim mesmo. E eu tenho que amar aquele que traz um desconforto. A gente sente desconforto com pessoas. E a gente precisa, meus amados, começar a encarar essas verdades da natureza humana, aonde a gente vai se incomodar se chegar a qualquer tipo de pessoa aqui que não faz parte do nosso dia a dia, que são novidades até mesmo para nós. Que verdadeiramente essa palavra, irmã Tassiana, possa ter entrado no coração dos irmãos e não saiam daqui com o coração no caminho, nem deixa nas pedras e nem nos espinhos, mas que esteja em boa terra, para que verdadeiramente nós possamos começar a amar como Jesus amou. Oremos ao Senhor. Pai, nós bendizemos a Ti, Deus, pela Tua vida está em nossas vidas, Pai. Nós entendemos a realidade disso, Deus, pelo que o Senhor nos oportunou. Os nossos conceitos, Deus. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nossa rotina, nós vamos sair da nossa linha de conforto, Deus. Mas como Jesus largou o céu um dia para vir nos buscar, Deus, que nós possamos também abrir mão daquilo que está nos dando até mesmo uma linha de conforto, Deus, para ir buscar aqueles que o Senhor manifestou o Teu amor, Deus. Porque a Tua palavra nos mostra claro, meu Deus, que o Senhor escolheu um povo, mas o Senhor amou o mundo, Deus. Ó Deus, use, meu Deus, e aprove cada vez mais a Tua filha Tassiana, Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida do seu esposo, Diácono Mangueira, Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo essa família, Deus, de maneira tal, meu Deus, que eles continuem levando a Tua palavra como
algo necessário no coração das pessoas, possam haver a supressão, Pai. Que o Senhor possa suprir segundo a tua vontade, Deus. Abençoe os seus familiares, abençoe a igreja que lhes pertence, ali na Igreja Batista Memorial, Deus. Nós te louvamos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Espera só um minutinho. Podem sentar, meus irmãos. Meus amados, hoje à noite nós vamos ter o nosso culto de celebração e gostaríamos que os irmãos trouxessem os visitantes, convidassem pessoas. Quero louvar a Deus pela vida da família que nos visita, que Deus possa ministrar ao coração de vocês cada vez mais. E eu quero chamar a irmã Valéria para entregar uma lembrancinha aqui. Vem cá, embaixador e a mensageira. Chamando aqui o Pedro e a Letícia, uma mensageira do rei e um embaixador do rei. Nós vamos estar entregando, irmã Tassiana, assim, uma singela lembrança, uma oferta de amor, em nome da nossa EBDIBA, da nossa igreja, tá? Por tê-la aqui conosco, por esses momentos tão preciosos dessa palavra. E só vinha assim no meu coração, de uma maneira muito forte, João 3,16. E nós precisamos compreender que o Senhor amou o mundo, amou todas as pessoas, e que nós não podemos fazer acepção de pessoas, a começar da nossa família, dos nossos irmãos que já congregam conosco. Tudo começa por nós e em nós, né? Então, receba com carinho e gratidão dos nossos corações, tá bom? Deixa eu passar aqui. Eu vou dar uma... Eu conheci o pai desse menino, a mãe dele ainda nem existia. Olha. Obrigada. Eu te conheço. Fica aqui para a gente tirar uma foto. Olha, obrigada. Menina bonita. Eu quero também te dar um abraço, tá? Em nome de toda a direção do EBD, de todos. Obrigada, sou grata. Vamos tirar uma foto aqui. Eu acho que está aqui, né? Eu acho que tem que subir. Olha, é sempre maravilhoso compartilhar, né? E eu sou grata ao Senhor por esse momento, pela vida desta igreja, pela vida do pastor Darlison de Valéria. Que Deus continue. Alô. Orando por esse país onde Deus escolheu para que nós hoje estivéssemos aqui. Foi através de Jesus Cristo, judeu, que Deus usou para salvar este mundo. Como a Bíblia diz, a salvação veio pelos judeus, mas da pessoa de Jesus. E nós não sabemos o que está acontecendo lá. Nós não sentimos, mas a gente está ciente, porque nós ouvimos falar. E é com um momento de pedir à igreja se colocar de pé, só para a gente orar, para que verdadeiramente Deus tome a direção, que dê sabedoria a esses homens. Nós não sabemos o que vai acontecer com o mundo, mas o que nós temos a certeza é que Deus tem o controle de tudo. E, como foi dito aqui, Ele está conosco todos os dias. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos oportunizado vivermos, Pai. A cada manhã o Senhor renova as Tuas misericórdias em nosso favor, Deus. A cada manhã, Pai, nós somos renovados, dormimos, levantamos, porque o Senhor nos guarda, Deus.
E se o Senhor permitiu que nós estivéssemos hoje vivendo esse dia, Pai, é porque o Senhor quer que nós coloquemos diante de Ti na brecha neste momento, Pai. Orando pela vida de Israel, Deus. Eu sei que o Senhor tem algo particular com eles, Deus. Porque o Senhor separou esse povo. O Senhor manifestou o seu amor através desse povo, Deus. E o Senhor nos trouxe a salvação através desse povo, Deus. Que nasceu entre esse povo o teu filho, Jesus, quando tu usaste ali a tua filha Maria, Deus. Mas agora, Deus, nós colocamos também, meu Deus, aqueles homens do Irã, Deus, porque eles também fazem parte da manifestação do teu amor, Deus. Nós gostaríamos que não estivéssemos orando por este momento, Deus. Mas como a tua palavra nos diz que no mundo nós teríamos aflições, nós pedimos que o Senhor comece a tocar no coração desses homens que estão à frente, Deus. Há muitos que acham que as orações não vão resolver porque interpretam a tua palavra erradamente, Pai. Mas nós interpretamos, Deus, que nós devemos fazer orações, deprecações, intercessões e súplicas para aqueles que estão em eminência, meu Deus, para que haja paz. A tua palavra nos diz isso em 1 Timóteo 2, 1 e 2 e 3, Pai, para que haja paz. E agora, Deus, que o Senhor possa fazer a tua vontade cumprir neste mundo, Deus. Mesmo que ela seja contrária ao nosso entendimento e até ao nosso desejo, mas que a tua vontade prevaleça, Deus. Deus, traga paz não somente no Oriente Médio, Pai. Traz paz aqui dentro do nosso meio. Traz paz no nosso estado, na nossa cidade, no meio das igrejas, Deus. Porque, Deus, eu sei que Jesus não é coadjuvante, Deus, mas Ele é o principal. Por isso nós clamamos o Senhor. Ajuda-nos a vivermos a paz que excede todo entendimento, Pai. Ajude-nos a viver a paz que o mundo não pode dar, Deus. Por isso nós queremos que o Senhor aumente a nossa fé, meu Deus. Os teus discípulos pediram a Jesus que aumentasse a fé deles, meu Deus, no momento de aflição. E nós pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Pai, que o Senhor esteja abençoando o povo de Israel. E abençoe também, meu Deus, aqueles homens maus, porque nós não podemos pedir o mal de ninguém, porque a tua palavra nos ensina que nós devemos abençoar e não maldizer, Pai. E nós abençoamos, Pai, todos esses líderes mundiais. Alguns, com certeza, como claro está, meu Deus, eles anseiam uma guerra, Pai, para ter lucros. Mas nós queremos a paz. Que o Senhor use a tua igreja neste momento, Pai, para que ela possa clamar a Ti, Deus, em nome de Jesus. Leve-nos sob tua santa proteção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Por sentar, meus irmãos, nós vamos ouvir um pós-lúdio. E após o pós-lúdio, os irmãos não esqueçam de pegar o picolé e levar.